Então, olha só, gente, continuando aqui. Desculpa o improviso, né? Porque meu filho tá dormindo ali. Se ele acordar, ele vai querer pegar a caneta e não vai deixar eu fazer nada. Certo? Então, vamos fazer de forma rapidinha aqui. Número um. Vamos supor que o exercício fala o seguinte: um móvel se deslocou 300 metros durante um tempo de 60 segundos. Determine a velocidade média. Então você vai anotar que a velocidade média é a pergunta do exercício. O móvel se deslocou 300 metros e o tempo de percurso foi 60 segundos. Então, sempre anota para você pegar e não ter necessidade de você ler totalmente o exercício de novo, certo? A equação, velocidade média igual deslocamento dividido pelo tempo. Entendido? Aqui não tem segredo, gente. Como a pergunta é a velocidade média, aplique a equação de forma direta, certo? Você não inverte a equação por enquanto, você não faz nada. Você só pega a pergunta do exercício, que é a velocidade média, repete então o VM, ou seja, o termo VM, repete o sinal de igual na mesma posição, repare o tracinho da divisão aqui, você também repete, entendido? E no lugar do ΔS, que é o deslocamento, você vai colocar o 300. No lugar do ΔT, que é o tempo, você vai colocar o 60. Certo? Lembrando que é metro por segundo, entendido? Aqui é só você fazer a divisão. 600 por 60 ou 30 por 6, certo? Simplificando dá a mesma coisa. Fazendo a divisão eu tenho 5. 5 metros por segundo. Vamos estudar os 5 agora. O que significa 5 metros por segundo, gente? Significa que esse indivíduo percorreu 5 metros a cada segundo, certo? Então repare nessa trajetória aqui que eu coloquei para a direita. O indivíduo aqui se encontra na posição à esquerda, 0, e ele começa a se deslocar para a direita, ou seja, o exercício não deixou claro, né? Se ele era um movimento progressivo ou retrógrado, então eu coloco do jeito mais fácil, ou seja, positivo, e depois de 1 segundo ele percorre 5 metros, ou seja, a velocidade é 5 metros por segundo, certo? 5 metros por segundo. Então significa que depois de mais 1 segundo, ele vai percorrer mais 5 metros. Então 10 metros a cada 2 segundos. E assim, no caso, percorrendo toda a trajetória, ou seja, os 300 metros. Claro que não ia caber na folha aqui, certo? Mas então 10 metros, 2 segundos, 15, 3, 24. Reparem que a velocidade aqui, ó, admitimos que é constante, ou seja, ela não se altera. Então são 5 metros, ou seja, sempre 5 a cada segundo, neste exemplo, certo? Então, se você souber o conceito de velocidade, você consegue responder vários exercícios sem cálculo, ou seja, sem usar a equação. Vamos pegar o número 2 ali. Um móvel possui velocidade de 30 metros por segundo. Entendido? Determine o seu deslocamento sabendo que o tempo de percurso foi 4 segundos. Então, ele possuía esta velocidade média, mas ele só percorreu um deslocamento durante 4 segundos. Então, repare, gente, 30 metros por segundo, é 30 metros a cada segundo. Então, são 30 metros em 1 segundo, 60 em 2 segundos, 90 em 3, 120 em 4. Certo? Não precisa nem fazer cálculo. Repare aqui embaixo, olha. Saiu da posição 0, 30 metros 1 segundo, 60, 2, 90, 120. Não precisa fazer conta. Ah, mas eu tenho que provar para o professor. O professor do primeiro ano lá é enjoado. Tem que pegar e provar. Tudo bem. Repete a equação. O que você vai fazer agora? Você repare que você colocou 30 metros por segundo é a velocidade. Então você vai colocar no lugar da velocidade média, no caso 30, no lugar do VM. Repete o sinal de igual, repete o tracinho. A pergunta é o deslocamento, ou seja, o ΔS, então você repete e no lugar do ΔT você vai colocar o 4. Certo? O que você vai fazer agora, gente? Você precisa deixar o ΔS sozinho na equação, ou seja, isolar ele, deixar o coitado sozinho. Para você deixar ele sozinho, basta você tirar o 4, ou seja, ΔS divididos por 4. Você está dividindo, passa para o outro lado multiplicando.
Ou seja, 30 vezes 4 ou 4 vezes 30 é igual ao deslocamento, que aqui vai dar 120 metros, como a gente já percebeu. Tem professor que gosta de pegar e ensinar de forma mais simples aqui, ó, multiplicação cruzada. Eu tenho uma fração do lado direito, do lado esquerdo não tem uma fração, mas eu posso acrescentar um 1 na parte de baixo aqui, certo? Que 30 dividido por 1 é 30 mesmo, não vai se alterar em nada. Então reparem que eu acrescentei o 1 aqui embaixo e você multiplica cruzado. ΔS vezes 1 é ΔS mesmo. 30 vezes 4, 120. Então multiplica cruzado, já acha a resposta de cara, você que sabe, certo? Exercício 3. Velocidade 20 metros por segundo, ou seja, 20 metros a cada segundo, 40, 2 segundos, 60, 3 e assim por diante. Quanto tempo o móvel demora para deslocar 100 metros? Gente, já não é segredo que vai demorar 5 segundos. Entendido? Mas novamente, o professor é enjoado e quer que você prove. Repete a equação. O que você vai fazer agora? Você vai colocar o 20 no lugar do VM, sinal de igual. Você vai colocar o 100 no lugar do deslocamento, certo? E o ΔT, que é a pergunta do exercício, você vai repetir. Entendido? O que eu fiz ali, gente? Reparem, coloquei o número 1, já para ter uma fração do lado direito e uma do lado esquerdo. Assim é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado eu tenho ΔT vezes 20. 1 vezes 100, que dá 100 mesmo. Só que o ΔT, repare, ele não está sozinho na equação. O 20 está lá atrapalhando ele do lado esquerdo da equação, ou seja, para a esquerda do sinal de igual. Então tem que tirar o 20 dali. Reparem que é ΔT vezes 20. Então o 20 está multiplicando, vou passar dividindo. Ele está lá em cima, vou passar lá embaixo. Então por isso que eu coloco ΔT igual a 100 divididos por 20. 100 divididos por 20, 5 segundos. Nenhuma novidade, certo? Aqui eu coloquei de uma maneira diferente, ou seja, tudo que eu posso fazer numa equação do lado esquerdo, eu devo fazer do lado direito, certo? Ele funciona como se fosse uma balança, entendido? Então eu inverti, reparem aqui, ó, 100 divididos por ΔT, eu coloquei ΔT divididos por 100. E aqui era 20 divididos por 1, aqui eu coloquei 1 divididos por 20. Multiplica cruzado novamente e você vai ter o 5 no caso de resultado, entendido? Lembre também, gente, olha só, todos os exercícios aqui, ó, estão metros por segundo, no caso a velocidade, e o tempo em segundos, certo? Aqui, metro por segundo e o deslocamento está em metros. Se a velocidade tivesse em quilômetro por hora, a unidade não correspondia, a unidade não bate. Então, por exemplo, se aqui fosse 100 quilômetros por hora e o tempo fosse 4 segundos, hora e segundos são diferentes. Então você não poderia fazer o cálculo, você teria que pegar e fazer o que? A conversão. Mas isso fica para a próxima aula.